E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bem? Pessoal, quero mostrar uma novidade muito bacana. Aliás, tem um monte de coisa para mostrar aí. Eu preciso retornar realmente meus vídeos, mas olha só. A IBM acabou de lançar algumas features e eu achei uma feature particularmente especial. Eu tenho trabalhado muito com RAG. Então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui estou no Watson X, tá? Então, vou entrar um projeto aqui, o Watson X Demo. É o RAG, o Auto RAG, né? O que que significa isso? Eu posso, de forma automática, tudo aquilo, todo o trabalho que eu tenho, né? Todo o processo para desenvolvimento de um RAG, né? De qual que é o banco de dados vetorial, qual que, na verdade, o mais importante, qual que é o LLM, qual que é o modelo Foundation Model que eu vou usar, né? Qual que é as minhas métricas de pesquisa, de search, né? Qual é o nível de configuração que eu vou fazer de chunk se for necessário, tudo aquilo que a gente fica fazendo experimento, então a gente tem agora um negócio chamado Auto RAG, ou Auto ML junto com o RAG. Esse cara aqui, tá? Já tinha um Auto AI, né? Então eu vou entrar nele rapidamente. Antes a gente tinha aqui a possibilidade de fazer análise preditiva de forma automática. Ele olhava para aquela base, viu que era quantitativo, qualitativo, a gente apontava qual que era o nosso target, ele desenvolvia ali mais ou menos 8 pipelines de diferentes modelos e fazia o próprio evaluation, tá? Então aqui agora a gente tem uma nova opção que é o Build Reg Solution. Vamos abrir aqui. Vou colocar um nome super simples aqui, sem me preocupar muito. Reg 1. Aqui é o Watson X AI Runtime. Então, tudo que eu desenvolvo no Watson X Studio, eu, quando faço o deploy disso, eu consumo isso através de um cara chamado Watson X AI Runtime. Então, é assim que eu vou lá para o desenvolvedor, pessoal de produto, digo: olha, agora pode consumir o que eu desenvolvi aqui de AI, tá? Então, vou colocar só o nome. Aqui tem um tag e tudo mais, create RAG 1, fazer algo super simples. Vou subir a minha base de conhecimento. Então, RAG, né, lembrando rapidamente, eu quero usar LLM, quero usar potencial de geração de conteúdo, de interação mais humanizada, mas eu quero usar com os dados da minha empresa, um dado da minha organização, um dado que não está na LLM. Então, esse é o RAG. Eu vou subir aqui, já subi, regras de negociação. Então, tem um experimento com regra de negociação aqui. Vou usar em memory, poderia conectar qualquer outra base de dados vetorial, tá? Aqui ele me pede um arquivo que é um JSON, um arquivo para fazer evaluation. Então ele vai subir essa base de conhecimento e ele vai testar. Por isso que ele vai fazer uns experimentos para mim. Eu não vou me preocupar qual que é o modelo que vai usar, qual é a configuração de chunk, de embedding. Ele vai testar para mim, porque esse é um processo natural para quem desenvolve o RAG, né? Para quem desenvolve o RAG. Então vamos lá, eu vou aqui vou subir o evaluation. Eu já tenho ele pronto, né? Até para vocês entenderem um pouco, ele é um JSON com perguntas e respostas, tá? Então eu coloquei aqui 20 perguntas e respostas. Então eu conheço o documento. Aliás, eu usei LLM para isso, né? Peguei o documento e falei: me gera aqui 20 perguntas e respostas em cima desse conteúdo. Ele me gerou, coloquei o formato, né? Que eu fiz um prompt aqui legal. Ele fez isso para mim. Então eu vou subir isso aqui, ó, vou dar um browse. E venho aqui, ó, template, que é exatamente o cara que eu mostrei para vocês. Então eu tenho o meu documento aqui, né, a minha base de conhecimento da organização que não está na LLM. Estou pegando regras de negociação de uma empresa qualquer. Isso aqui eu inventei, coloquei várias formas de pagamento, como é que dá para negociar e tal. E aqui o template, né? Então aqui o template, que é o JSON, né? Na verdade eu tenho um template, mas eu acabei de colocar ali 20 perguntas e respostas. Ele já entendeu e já está pronto para correr o experimento aqui, tá? Para executar. Ele está dizendo, olha, eu vou usar aqui 3 Foundation Models, né? LLMs, para testar, e 2 tipos de embedding, né? Ou seja, o model de embedding, porque eu estou usando um banco de dados vetorial, ele precisa fazer embed, colocar uma sequência numérica para colocar numa base vetorial, né, multidimensional. Então ele está dizendo, eu vou fazer esse experimento, tá? Eu posso mexer aqui, obviamente, ainda. Ele está dizendo aqui, ó, eu quero usar a métrica. Qual é a métrica de otimização? Você quer aquele answer faithfulness, que é fé na resposta baseada naquele contexto, e a resposta não precisa ser exatamente aquela minha, mas tem muito a ver. Ou eu quero mais, quanto mais próximo da resposta que eu dei no evaluation, ou eu estou preocupado mais com o contexto, com essa base. Se o contexto está respondendo bem aquelas perguntas e respostas. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, eu escolho como que eu quero fazer essa métrica aqui de otimização.
Aqui, o retrieval nos documentos, estou pegando o banco de dados vetorial. Ele tem o window e o simple, né? O window é mais baseado em partes, ele vai buscando partes desse texto e vai tentar montar a resposta. E o simple, que é mais direcionado a trazer o conteúdo de um arquivo, né? Então ele vai fazer os dois. Ele está dizendo, vou testar os dois, tá? Aqui são os LLMs, os Foundation Models. Eu vou até tirar esse cara aqui e vou colocar esse aqui, tá? Que é o Llama 3, aqui o 3.3, né? 70B, ele vai testar com Mistral e com Flan. Aqui ele está dizendo, eu vou criar 8 partners, né? Ou seja, 8 pipelines, 8 modelos ele vai testar. Ou seja, fazendo a combinação entre isso aqui, né? E outras coisas também, por exemplo, com embedding. Então ele tem 2 embedding que ele vai usar. Ele está dizendo, vou usar esses dois aqui, vou fazer a combinação. E esse aqui é as combinações possíveis que ele vai fazer na parte de chunk. Né? Para quem não conhece, o chunk, como que eu quebro esses arquivos. Então ele vai tentar fazer várias combinações, vai testar isso para mim, tá? Eu vou dar um save. Então, em vez de eu ficar rodando isso, às vezes a gente passa 2 dias, 3 dias, né? Ou algumas horas também. A gente tem tanta experiência que algumas horas a gente consegue resolver. Ele vai fazer isso aqui para mim. Run. E ele vai começar agora, vocês vão perceber, para tudo que a gente roda no Watson X Studio, ele precisa criar uma máquina, criar o ambiente, né? Então, aqui neste momento, ele ainda não está executando, por quê? Ele está montando esse ambiente, ele está criando, né? Ele até colocou lá, até não mostrei com detalhes para vocês, mas ele estava dizendo: olha, estou colocando aqui 8 vCPUs com 16 GB, se me falha a memória. Então, ele está montando essa máquina virtual, né? Falando aqui em cobrança, para isso que eu estou fazendo, o ambiente é cobrado com um negócio chamado CUH, né? Computer Unit Hour. Então, quanto você está consumindo por hora, né? Dessa unidade computacional. Dependendo da quantidade de processadores e de memória, cobra mais, tá? Então aqui ele está montando esse ambiente e daqui a pouco ele começa. Ele vai pegar um Foundation Model, faz um experimento com uma definição de chunk, faz o teste, e aqui está o processo do RAG, né, gente? Eu leio os documentos, aqui no caso ele está pegando o evaluation, faz o pre-process, faz o search space, aqui já colocando numa trilha, faz o chunk, que é a parte onde ele quebra esses documentos, o embedding, quebrou, ele precisa guardar isso no documento de retrieval, né? Então ele faz o embed, faz o retrieval, seleciona o modelo, lembra que ele vai testar em 3 modelos, né? E aí com o Foundation Model ele vai começar a testar, tá? Então tem algumas coisas interessantes aqui. Ele já está fazendo o primeiro experimento, vai começar a relacionar os experimentos aqui, e ele, como vai fazer evaluation, e lembra, eu deixei escolhido que eu queria aqui, né, a parte do answer faithfulness. Então ele vai ver o que tiver mais próximo do 100% é o mais bem ranqueado, né? Então ele começou, tá vendo? Ele pegou o Mistral, já pegou. Aquele para ele é o melhor, né? Ele coloca a estrelinha no que é melhor. Só tem um, esse é o melhor. Algumas coisas aqui eu tenho aqui o score type, né? Então ele está fazendo o min, ou seja, pela média, né? E aí ele pode pegar pela média mais baixa, mais alta, né? Aqui foi o que eu escolhi, eu poderia estar mudando isso aqui, não vou mudar. E ele continua, tá vendo? Aqui eu já mostrou, ó, já começou a fazer o flan. Esse já ficou melhor, veja. Olha onde ele chegou no nível fazendo um chunk. Lembra que ele tem uma combinação de chunk que ele vai fazer e o window, ou seja, retrieve de documento. Outra coisa importante, ele está fazendo aquela métrica de pesquisa, né? Ou seja, de aproximação dentro do banco vetorial. Lembra que ele precisa fazer pesquisa no banco de dados vetorial, né? Baseado em sequências numéricas, tal, multidimensional. A pesquisa dele não é determinística, ou seja, ele não vai e acha a palavra X, ele acha aquilo que está mais próximo dentro do contexto por semântica, similaridade. E existe algumas métricas, uma delas é o cosseno, né? Então ele está usando o cosseno, tá? Continua fazendo os testes aqui, né? Eu posso até abrir aqui e olhar como é que tá bom? E ele continua. Então ele já fez aqui 2 variações com Mistral, já fez 2 variações com Flan, tá bom? E continua. Então, gente, toda aquela jornada que a gente tem para fazer um RAG, ou seja, eu preciso identificar desses modelos que eu tenho, qual que é o melhor Foundation Model, qual que é os melhores parâmetros de chunk, como é que eu quebro esses documentos se tiver que quebrar o documento, como é que é a melhor métrica de medição, por exemplo, aqui no vetor, né, do cosseno. Como é que eu quero recuperar essas informações do banco, né, do banco vetorial, porque tudo isso é o processo para que ele leve para o LLM, porque o que o LLM faz aqui?
Ele, na verdade, recebe esses documentos, as partes do documento, os documentos mais relevantes, que a gente pode chamar, e monta a melhor resposta, baseado num prompt, né? Então também tem que ter um prompt aqui. Legal, então aqui ele está fazendo, veja, não é demorado, eu posso deixar isso aqui, ele tranquilamente aqui tomar um café, ele vai levar aqui 3 minutos, talvez, 4 minutos fazendo. Eu posso dar um stop, né? Vocês perceberam aqui em cima que eu posso fazer um stop, falar para mim já está satisfeito. Ele está testando o Llama, né? Então ele testou o Llama aqui, já fazendo um chunk de 1024, fazendo um retrieval baseado em window, né? E sempre o Cosseno. Cosseno é o mais usado, tá? Mas não é que vai ser o que sempre deve, depende do caso, tá? Então ele está aqui no quinto, né? Lembra que a gente deixou como oito? Ele está fazendo algumas combinações, tá? Até baseado no teste anterior, ele sabe qual é a melhor. Porque se a gente fosse fazer todas as combinações dos três modelos de dois embeddings e dos chunks, daria aqui, eu acho que sem, né? Certamente algumas dezenas de combinações, tá? Ele está fazendo oito, então ele está buscando o melhor, baseado inclusive nos últimos testes, os últimos experimentos que ele está fazendo. Então esse é o nosso lab, nosso Auto AI aqui no Watson X. Então ele já fez aqui, ó, já está fazendo o sétimo, né? Ele fez aqui quatro variações do flan, tá? Até porque o flan foi o que melhor teve resposta. Veja a inteligência, né? Ele não está separando, dizendo, olha, eu vou fazer três no, já que ele me deu oito, eu vou fazer três no Mistral, três e... Não, como ele tá, ele vai fazendo evaluation, e isso vai direcionando em qual que é o próximo que ele deve fazer. Então ele está insistindo no Flan, não deixa de fazer o Mistral, nem o Llama, mas o Llama já ficou ruim, né? Para esse caso. Gente, isso aqui não significa que o Llama é pior que o Flan é melhor que o Mistral. Este caso, dessa forma, nesse documento, com aquele evaluation que eu criei, precisa ver se tudo isso está correto, né? Este é o formato, é isso que ele está alcançando, tá? Então, neste caso, o Flan aqui está dando uma resposta muito bacana. Já acabou. Ele fez oito, veja que ele fez quatro no Flan, porque ele se direcionou, né? Ele vai criando aqui um caminho baseado nos testes que ele já está fazendo. E aí, acabou aqui, gente? Não, eu preciso usar isso aqui. Porra, legal, fiz o teste. Eu poderia, já baseado nisso, falar, agora eu vou desenvolver meu código olhando o Flan, vou usar o chunk de 1024, vou usar o retrieval de simple, vou usar o cosseno. Mas o que que eu faço? Eu posso fazer outra coisa. Eu posso usar aqui o Pattern Comparison. Eu fiz oito, né? Então, se você olhar, por exemplo, o Pattern 8, ele não é o melhor, né? Então, o melhor foi o 6. Por quê? Porque eu disse que o que me interessava aqui era esse cara, né? Como eu disse que era esse cara, o 6 que saiu daqui, ele sobe e vai lá para cima, neste parâmetro aqui que eu escolhi. Se eu tivesse escolhido outro, se agora de repente eu olhar e falar, poxa, aqui quando eu falo aqui de answer correctness, ele ficou bacana para o 8. Então, de repente, eu posso usar. Então, eu, independente do resultado que ele me deu, ele falando esse aqui é o melhor, eu posso usar qualquer um. E aí, Gama, como é que eu uso? Eu posso dar um save as. Se eu fizer um save as aqui, ele vai ter uma opção, por enquanto, que é criar este notebook com tudo que ele fez de passo a passo, fazendo embedding, pegando a base, fazendo chunk, fazendo embedding, fazendo o upsearch dentro dessa base vetorial, fazer a pesquisa, fazer o chain com LLM. Ele está aqui no notebook prontinho para a gente. Então eu vou gravar, tá? Runtime Environment, aqui nem tem como mudar, mas eu poderia criar outros, tá? Veja que eu estou com 4 vCPU, então isso aqui tem um consumo de CUH, né? Então eu vou dar um create do notebook, estou salvando. Isso impede que eu salve os outros? Não, eu posso falar, cara, eu gostei desse cara, o 8 que naquela outra forma aqui, né? No Answer Correction, ele ficou bom. Eu vou salvar esse cara também, me interessa. Eu posso salvar todos, cada um com nome, tá? Então já salvei. Se eu vier no meu projeto, eu vou ter aqui dois assets, na verdade alguns assets, né? Eu tenho o próprio Jupyter Notebook, eu tenho o experimento que eu fiz lá no AltAI, né? Eu tenho um template lá para fazer evaluation que eu fiz o Django, né? Eu tenho um documento que eu subi. Esse aqui é uma outra história, é uma outra feature que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, que é como eu crio os agents dentro do Watson X Studio, tá bom? Se eu abrir aqui o notebook, ele vai estar aqui um notebook muito bacana, super documentado, meu, e eu posso baixá-lo e rodar onde eu quiser, tá?
Então isso não tem problema nenhum. Então tá aqui, ó. Ele está usando um Partner 6 daqueles 8, né? Tá aqui o documentado, bonitinho, fazendo passo a passo que a gente faria num reg, né? Então aqui aí ele começa toda a documentação, ele explica até o contexto do que é um reg, né? Quer ver? Em algum lugar aqui ele tem About Retrieval Augmented Generation, né? Então ele está falando um pouco, está falando dos steps, e aí ele faz os steps, gente, tradicionais, né? Pegar a base, aqui os parâmetros, tá? Então se eu vou mexer no prompt, por exemplo, o prompt está aqui, ó, né? Posso fazer um prompt bacana, colocar aqui, tá tudo aqui a parte de configuração, e aí ele vai, o Watson X, ele vai indexar, então, normal, esse é o processo do reg. Ah, mas eu quero usar o bunch, não importa, né? Inicializa o vetor, né? Faz o chunk, né? Cria, pega os documentos, faz um teste de retrieval, lembra, né? E assim por diante. Tudo bem, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui então fica. E aí eu vou usar esse código para mim, né? Vou de repente fazer um deploy desse cara, posso até mostrar em outro vídeo, e eu uso ele como API, deixo ele pronto. Posso rodar ele é, como um job. Eu quero que estou usando uma base, que eu vou atualizar essa base e vou criar um job aqui para rodar, sei lá, todo dia à noite, para pegar esse base de conhecimento da organização atualizado uma vez por semana, coisa do tipo, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E o próximo a gente fala de agent. Eu vou falar de outras coisas aqui também, né? Do Watson X Studio, Watson X Runtime, fazendo Generative AI, fazendo os famosos regs, e agora com a gente, ou depois vamos fazer uma mistureba com agents, com reg, com assistant, combinando tudo isso e mostrando uma coisa bem legal. Até a próxima.